A verdade sobre o Sínodo da Amazônia. Muita gente tem falado sobre o que vai acontecer no Sínodo da Amazônia em outubro. O Papa convocou os bispos da região amazônica, que não envolve apenas o Brasil, mas outros países também da América Latina, para um sínodo debater as questões da missão da igreja em áreas complexas. E o exemplo neste caso é a Amazônia. O modelo escolhido é a região amazônica. Mas muita gente tem falado sobre o sínodo, mas poucos têm tratado sobre questões realmente reais, sobre fatos concretos, o que está nos documentos. Muita gente tem inventado fatos e mentiras sobre o Sínodo da Amazônia. Uma das mentiras que mais aconteceu na internet recentemente sobre o Sínodo da Amazônia é dizer que o Papa Francisco quer ordenar mulheres, padras, sacerdotisas e até diaconisas. Quando eles perceberam o absurdo da bobagem de dizer que o Papa Francisco e o Sínodo da Amazônia querem ordenar mulheres sacerdotisas, quando eles perceberam que isso era muito absurdo e que ninguém levaria tal coisa a sério, passaram a dizer que o Papa quer ordenar diaconisas. Não são sacerdotisas, mas vão ser diáconas mulheres. Isso também é uma grande bobagem. Eu mesmo já tratei de forma específica, mostrando nos documentos da igreja sobre as questões de ordenar mulheres, sacerdotisas ou diaconisas, e também outra bobagem que se falou muito sobre o Sínodo da Amazônia foi ordenar homens casados, ter homens casados padres. Também isso é uma grande bobagem tirada do nada. Isso não está nos documentos preparatórios para o Sínodo da Amazônia e isso também não faz parte do debate. É isso que eu quero te mostrar aqui. Se você quiser saber sobre essa questão de homens casados serem ordenados padres e de onde surgiu essa bobagem e como que isso não vai acontecer na igreja, eu vou deixar o link de um vídeo aqui embaixo na descrição e também no card aqui no alto que eu explico em detalhes dentro da doutrina da igreja. E para você parar de acreditar em tantas bobagens que dizem sobre o Sínodo da Amazônia, sobre a igreja, sobre o Papa Francisco, se você é católico de fato, se você é uma pessoa católica que acredita na igreja, é importante ler os documentos da igreja. A igreja não faz nada às escondidas. A igreja mostra tudo que tem feito e atuado e ela publica isso de forma acessível para todas as pessoas, inclusive traduzindo em dezenas de idiomas. E isso é uma coisa que nós católicos temos que ter em mente. O único documento que muitos católicos acabam lendo é o Catecismo da Igreja Católica. Mas ele não é completo, ele é uma síntese da doutrina de fé e da doutrina social e moral da igreja. Ele é uma síntese, um resumo, mas a igreja publica dezenas, centenas de documentos. O Papa Francisco, os papas publicam seus documentos, suas homilias, suas pregações e nós temos acesso a isso. A igreja não faz nada às escondidas. O Sínodo da Amazônia não é um evento de portas fechadas onde os bispos vão discutir coisas que nós não sabemos o que é. Nós sabemos o que vai ser debatido no sínodo. Tem até um site, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que você pode acessar, onde tem todos os documentos. Um deles é o Instrumento Labores do Sínodo Amazônico. Nós temos o instrumento de trabalho, todos os passos que vão ser seguidos. E eu desafio qualquer um dos acusadores para o Sínodo da Amazônia encontrar neste texto, no Instrumento Labores, alguma informação dizendo que a igreja quer entregar a Amazônia para uma organização mundial e tirar a Amazônia do Brasil. Eu desafio estes acusadores do Sínodo, do Papa e dos bispos a encontrar neste texto informações dizendo que a igreja vai ordenar mulheres ou ordenar homens casados, que a igreja quer fazer uma grande transformação, quer implantar o comunismo, quer destruir a verdadeira igreja e sobrepor com a falsa igreja e tantas bobagens que falam. Eu desafio a encontrar neste documento qualquer coisa
que sustente o que eles estão falando. A verdade sobre o Sínodo da Amazônia é que o que se fala na internet, o que se publica em alguns sites e até aqui no YouTube, não condiz com a realidade, com o que está nos documentos preparatórios, com o que realmente vai ser debatido. O foco principal do Sínodo é a ação missionária da Igreja em regiões complexas em questão de distância, de cultura, de informação e acesso que essas pessoas têm à igreja de fato, ao projeto da igreja em chegar até as pessoas. Para entender mais ainda o que está por trás do Sínodo da Amazônia, nós temos que ler dois documentos do Papa Francisco, uma exortação apostólica e uma encíclica. E eu duvido que estes acusadores do Papa Francisco, os acusadores do Sínodo da Amazônia, eu duvido que eles tenham lido estes dois documentos da igreja. E eu recomendo que você leia. O primeiro é essa exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Ele trata da ação missionária da igreja no mundo e a visão que o Papa Francisco tem de como nós, católicos, temos que ir até o próximo para anunciar o evangelho. A igreja não pode ficar presa à sacristia, a realidades privadas. Ela tem que ir ao encontro do outro. E é assim que Jesus atuava. Ele atuava indo ao encontro do próximo. Ele ia até as pessoas para pregar o evangelho. Este documento aqui é extremamente importante para que você tenha uma visão da sua presença na igreja e como a igreja espera que nós batizados atuemos para evangelizar. O outro texto que você precisa ler, e tudo que eu estou citando aqui, os links estão embaixo na descrição, é a carta encíclica Laudato Si, ou Louvado Seja, que trata sobre o cuidado da casa comum. É a visão da igreja sobre as questões do aquecimento global e ai daqueles que dizem que não existe aquecimento global, que o mundo não está sendo destruído pelo homem, que nós não precisamos cuidar da natureza. Isso é uma bobagem muito grande. Desde São Francisco de Assis, ou até antes dele, a igreja já prega o cuidado à casa comum, ao mundo. Nós não podemos destruir o mundo. Deus nos deu o mundo para cuidar dele e não destruir. E aqui nós temos as bases da atuação da igreja frente às revelações da ciência, das questões do homem destruindo o meio ambiente. Esse documento aqui, ele também é base e fundamento da atuação da igreja nesse mundo que está sendo destruído. E nós temos questões que precisam ser tratadas. A destruição das nossas florestas, a migração dos povos que saem de áreas de conflito, de guerra e também de áreas que já não são sustentáveis para a vida humana. Como a igreja vai enfrentar esse desafio? Qual é a missão da igreja nesse mundo em transformação tão evidente e constante? Esses dois textos são as bases para um outro documento do Sínodo da Amazônia chamado Documento Preparatório. O documento preparatório, ele vem antes do Instrumento Labores e ele foi também uma forma de ir ao encontro das pessoas daquela região, dos bispos, dos padres, dos missionários, dos leigos, para saber o que eles esperam da atuação da igreja. A partir dele saiu o Instrumento Labores, que foi o documento final, definitivo para os trabalhos do Sínodo. E antes de concluir esse vídeo e todos os desafios e propostas que eu fiz aqui para você, ler os documentos da igreja, parar de acreditar no que dizem, e eles só dizem sem mostrar, sem fundamentar, sem apresentar a realidade, é importante também a gente pensar em algo. O sínodo vai acontecer, ele é importante para a igreja. Nós católicos temos que estar atentos às demandas do Papa Francisco. Nós estamos vinculados ao magistério da igreja e à sucessão apostólica. Nós não podemos jogar isso no lixo simplesmente por achismo de alguns da internet. E sabe o que vai acontecer? Eu vou antecipar o que vai acontecer quando o sínodo acabar. Esses acusadores da igreja, acusadores do sínodo, acusadores do Papa, eles vão dizer no final do sínodo
que nada do que eles disseram que aconteceria, aconteceu. Não teve ordenação de mulheres, não teve a Amazônia sendo entregue para uma organização mundial, não teve nada do que eles disseram que aconteceria. E aí eles vão dizer assim: não aconteceu o que nós dissemos que aconteceria porque nós fizemos pressão, nós conseguimos dobrar a igreja e mostrar que nós estávamos certos, e por isso os bispos não fizeram o que eles iriam fazer. Estas pessoas vão dizer isso, mas a verdade é que nada do que elas disseram que aconteceria vai acontecer porque isso não está previsto, isso não vai ser discutido pelo sínodo. Então tome muito cuidado. Agora eles profetizam o que vai acontecer no sínodo e quando não acontecer, eles vão dizer que não aconteceu porque eles fizeram pressão, porque os católicos, os leigos, fizeram pressão e a igreja tirou esse debate que eles estavam acusando. A verdade é que nada do que eles estão falando é base, é fundamento para o debate do sínodo. Não é a proposta do sínodo da Amazônia. O meu desafio para você é: leia os documentos. Eles são públicos. A igreja deixa disponível para todas as pessoas conhecerem a sua ação. A igreja não faz nada às escondidas. Segundo, confiar nos nossos bispos, confiar no Papa. Eles receberam o munus apostólico de governar e confirmar a igreja na fé. Eles receberam essa missão das mãos de Jesus. E nós temos que confiar na ação do Espírito Santo para estas pessoas. E o terceiro desafio é para aqueles que estão acusando a igreja, acusando o sínodo, acusando o Papa e os bispos. Provem o que vocês estão falando. Mostre isso nos documentos, nos textos, naquilo que há de concreto e real. Parem de inventar mentiras. Parem de fingir para as pessoas. Parem de mentir sobre a igreja. Eu vou deixar outras 2 sugestões de conteúdos e vídeos aqui do lado e eu espero que você se inscreva, deixa seu like, comenta aqui embaixo se tem alguma dúvida e dá uma olhada nos links que eu coloquei também como referência para você aprofundar sobre esse tema e parar de acreditar em falsos profetas, em acusadores da igreja. Estes que acusam a igreja não estão com Jesus, não estão no barco de Pedro.